Olá, pessoal! Muito bom estar aqui de volta com vocês para mais essa edição do nosso Papo de Pandemia. Gente, o Papo de Pandemia é um projeto que a gente começou aqui pelo portal Vida e Ação, né, em junho, e a gente está aqui prosseguindo. Essa é a 26ª edição. Vamos dar um tempinho aí que a gente entrou com um certo atraso, mas vamos aguardar o pessoal entrar aqui na live para ninguém perder nada dos nossos convidados especialíssimos que estão aqui hoje. Então, por favor, quem for entrando na nossa live, eu peço que deixe aqui uma mensagem no nosso chat. Ah, muito obrigada, viu, Heloísa? Obrigada de já estar aqui. Bom, quem for entrando aqui, por favor, dê um feedback para a gente, se está chegando bem para vocês o nosso áudio, a nossa imagem, porque a gente já aqui vai apresentar os nossos super convidados de hoje e a gente vai falar do nosso tema. Então, nesse início, eu quero primeiro agradecer, né, todo mundo que vai estar entrando aqui na nossa live, que vai assistir a gente nesse dia aqui de hoje. É muito bom a gente poder estar de volta aqui nesse momento que a gente está falando aí de pandemia, está falando de segunda onda da pandemia mundial, e a gente está aqui trazendo um tema que é muito importante, que é a saúde do homem, né? Que é o novembro, a gente está no Novembro Azul, e é muito importante a gente não se esquecer das demais doenças que podem causar as pessoas. O doutor Luiz Alberto Pi caiu aqui, ele voltando, a gente chama ele aqui de volta para na nossa live. Gente, olha, quero agradecer aí quem está entrando e dando feedback para a gente. Peço que compartilhem esse link, convidem outras pessoas, especialmente aquelas aí que têm sofrido com os impactos da pandemia do novo coronavírus, né? Enfim, e eu peço... Opa, ele está de volta aqui, deixa eu puxar aqui o doutor Luiz Alberto, doutor Luiz Alberto, está de volta aqui na nossa live de hoje, já vou apresentar aqui para vocês, mas ele dispensa aqui muitas apresentações, que ele é uma pessoa, né, bastante conceituada no Brasil e fora do Brasil com seu trabalho, e nos honra aqui hoje com a sua presença. Muito obrigada, doutor Luiz Alberto. Já vou apresentar todos vocês aqui. É uma honra estar aqui hoje, é sempre um prazer. Sim, meu nome é Rosane Macedo, eu sou consultora em comunicação, editora do portal Vida e Ação, e o Papo de Pandemia foi criado em junho desse ano, quando a gente completou aí 4 anos de vida, para a gente conversar com o nosso público, interagir de uma maneira mais leve, mais descontraída, mais simples, né? Durante esse período de enfrentamento da pandemia, a gente já voltou ao novo normal e a gente ainda está se adaptando. E são muitos impactos na saúde, no bem-estar, na vida das pessoas, e que a gente traz nas nossas lives exatamente esses temas que impactam na vida das pessoas. Muito obrigada, Ellen, de estar aqui, obrigada mesmo. Olha, então, nossa série de lives tem trazido aqui renomados especialistas de diferentes áreas para compartilhar relevantes conhecimentos com a gente, de uma maneira assim bem simples, bem direta e objetiva. O Papo de Pandemia também traz algumas histórias bacanas de superação, de resiliência, de reinvenção. Ao todo, a gente já teve mais de 50 entrevistados aqui na nossa série de encontros. E, bom, para quem for chegando aqui, por favor, deixem as suas perguntas também, seus questionamentos para os nossos convidados, que assim que possível a gente vai tentar responder a todo mundo que estiver entrando aqui na live, que tiver dúvidas e que queiram saber. Peço que compartilhem esse link com pessoas da sua família, amigos, principalmente os homens, né, que precisam cuidar melhor da saúde, a gente sabe disso, é uma necessidade que realmente a gente precisa trabalhar com isso. Bom, ao longo desse mês de novembro, né, o site Vida e Ação, www.vidaeação.com.br, ele está colorido de azul, que é para abraçar a campanha Novembro Azul, sobre câncer de próstata e outras doenças também que a gente fala que atingem os homens. Temos várias matérias bacanas, interessantes, alguns cases também de superação relacionados à saúde, principalmente ao câncer de próstata, durante esse mês inteiro.
E esse Papo de Pandemia justamente faz parte dessa nossa iniciativa, que a gente já faz há 4 anos, né, de dedicar um espaço especial para esses temas da saúde masculina. Para essa 26ª edição, a gente tem 4 convidados muito especiais que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Bom, a gente tem aqui no alto o doutor o doutor Rodolfo Borges, ele que é médico urologista, é coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU. Muito obrigada, doutor Rodolfo, de estar aqui com a gente. Bom, é um prazer estar com vocês aqui, Rosane. É sempre importante essa interação com o público, né, com a sociedade civil, essa interação entre outras áreas, como o doutor Luiz Alberto, que vai estar com a gente aqui hoje, experiências do público, isso é muito enriquecedor. E é ótimo dividir também hoje as opiniões com o Frota, né, um eminente urologista aí do Rio de Janeiro, que nós nos conhecemos bem, eu sou aqui da USP de Ribeirão Preto, e com certeza eu acho que vai ser um debate muito enriquecedor. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço muito a sua gentileza de aceitar aqui o nosso convite. Doutor Rodrigo Frota, que está aqui, né, que ele é o presidente da Regional Rio, da Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU-RJ, e ele é um médico urologista também e é especialista em cirurgia robótica, que vai poder contar também a sua experiência aqui. Muito obrigada, doutor Rodrigo Frota, de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Rosane, pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa aqui com você, com o Dr. Luiz Alberto Pique, como a gente estava falando aqui nos bastidores, na época de faculdade, já era uma referência para mim, como você falou, uma referência nacional e internacional, e com o Rodolfo, que já é um colega de longa data de São Paulo, tem grande experiência em urologia. Eu estou aqui representando a SBU-RJ, eu acho que vou dividir com vocês, acho que vou aprender bastante também. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Doutor Luiz Alberto Pi, gente, psiquiatra, psicanalista, mais de 50 anos aí de experiência, né? Tem muita coisa para nos ensinar. É uma grande honra receber o senhor aqui. Muito obrigada, doutor Luiz Alberto. Para mim é honroso estar participando dessa mesa com o Rodolfo, com o Rodrigo, e eu espero que também estou aqui para aprender, estou aqui para trocar informações e certamente vou aprender muito hoje. Estou otimista e esperançoso. Vamos todos, eu acho que é aprendizado constante para todos nós, né? A gente está sempre aprendendo. Muito obrigada pela sua gentileza de aceitar que está com a gente hoje. Gente, olha, a gente também tem mais um convidado que ele teve um probleminha técnico aqui e ele já vai retornar, que é o João Batista Genúncio. Opa, ele está voltando agora, olha, nesse momento. Oi, João! Tudo bem, João. Gente, não, estou com problema na audição. Ah, é? Você está ouvindo a gente agora? Não está. Estou com problema na audição. Coisas de telefonia. Uma ligação externa derrubou a nossa ligação. Ah, entendi. Aí eu avisei, não liga para mim. Aí agora a sua voz não está completa, está cricada. Tá. Se o senhor tiver algum fone de ouvido, não consigo é bom. Não, tudo bem. Estou pedindo auxílio aqui da universitária. Minha filha. Ela não certo. Ainda. Ela está aqui. Acho que vai ter que trocar. Gente, olha, o João Batista Genúncio, ele é maestro, agora estou vendo, perfeito. Analista de sistema, aposentado. Ele vai contar aqui para a gente também a experiência dele. Ele foi diagnosticado há 5 anos com câncer de próstata. Vai contar para a gente como é que foi essa experiência e como é que ele está vivendo hoje. Muito obrigada, João, por aceitar aqui o nosso convite. Não posso chamar de senhor, é João. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Estou brincando. Eu estou sentindo tão honrado de estar nesse grupo tão selecionado e ainda me chamar de seu. Eu não agradeço muito a atenção. É o seguinte... Muito obrigada. Vou tentar ser sucinto. Vou marcar aqui uns 40 minutos, tá bom? É o seguinte... Tá certo. Daqui a pouquinho, 40 anos atrás... Daqui a pouquinho, João, daqui a pouquinho a gente vai pedir o seu relato. Deixa só a gente começar aqui, e daqui a pouco eu vou chamar que o senhor
apresente aqui o seu relato para contar aqui como é que foi a sua experiência e poder enriquecer aqui o nosso debate de hoje. Tá? Então, assim, para introduzir para vocês, eu queria falar alguns números, né, que a gente vem acompanhando ao longo desse mês inteiro aí no nosso site Vida e Ação. A gente tem acompanhado, participado de algumas iniciativas aí, divulgado algumas iniciativas com relação ao Novembro Azul, e eu queria falar aqui para vocês de alguns números que eu levantei. Gente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente para esse ano de 2020 são esperados 65.840 novos registros de câncer de próstata. Atrás apenas do câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata ele é o segundo mais comum entre os homens brasileiros com mais de 50 anos. É responsável por 10% de todas as mortes causadas pela doença, infelizmente. E em 10 anos, esse vai ser o tumor que mais matará os homens no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. São dados que a gente tem aí apresentados ao longo desse mês de novembro. Esse movimento mundial, Novembro Azul, ele alerta justamente para a prevenção do câncer de próstata e serve aqui hoje de pano de fundo para essa nossa conversa sobre a saúde integral do homem nesses tempos tão frágeis que todos nós, seres humanos, estamos vivendo nessa pandemia, né? Afinal, se os homens já não gostavam muito de ir ao médico, com a pandemia isso piorou. E isso pode colaborar, infelizmente, para um agravamento nos quadros de infecção, se contaminados pela Covid, e também agravamento de outras doenças, inclusive o câncer de próstata. A gente tem aí pesquisas da SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia, que está aqui hoje super bem representada pelos doutores Rodrigo Frota e Rodolfo Borges, que mostram que 55% dos homens deixaram de procurar um consultório nesse período aí da pandemia do novo coronavírus, né? E isso pode acarretar uma série de complicações na saúde e o agravamento desses quadros, de alguns quadros infecciosos e quadros de tumores, como o câncer de próstata. Ainda mais quando se trata de um diagnóstico de uma doença que é tão temível, né? Tão temida por tantas pessoas, não é isso? Bom, e aí esses dados não podem, muitos a gente sabe que não puderam ser diagnosticados a tempo por causa do isolamento social, né? Os doutores estão aqui que podem explicar isso para a gente. A gente tem aqui uma pesquisa da farmacêutica Janssen que mostra que houve uma queda de 70% nas cirurgias oncológicas e até 90% das análises de biópsias. E estima-se que 50 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico do câncer de próstata nesse período da pandemia. Em relação à próstata especificamente, dados do laboratório Montserrat, no Rio Grande do Sul, mostram uma queda de 38% nos pedidos de exame de PSA no período de março a junho desse ano, se comparado ao mesmo período de 2019. Um outro grande laboratório de alcance nacional apresentou uma queda de 18% no mesmo período de comparação. Enfim, são muitos números, são muitos dados. Eu acho que os doutores que estão aqui, né, podem ter outras informações até muito mais importantes e relevantes e que vão compartilhar com a gente aqui hoje. Né? Então, a partir da campanha para prevenção do câncer de próstata, a gente vai falar aqui da saúde do homem de uma maneira geral, dessa resistência em cuidar de si próprio, que é uma cultura do brasileiro que precisa também ser derrubada, né? A gente precisa vencer esse mito, né, do homem buscar ajuda, uma consulta médica. Sabemos que a Covid mata também mais homens que mulheres, justamente por doenças pré-existentes causadas muitas vezes pelo descaso com a própria saúde. Então, a gente vai aqui hoje discutir tudo isso e também os aspectos emocionais, psíquicos, sexuais e comportamentais aí, né, dos nossos super-heróis nesses tempos em que estamos todos nós tão vulneráveis. Eu queria introduzir aqui, começar trazendo o doutor Rodolfo para explicar para a gente. O doutor Rodolfo ele é médico urologista, coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia. E eu queria, assim, analisando aí esses números, doutor, talvez o senhor tenha até números até mais específicos para trazer para a gente. Em virtude dessas medidas de distanciamento social, do medo da maioria dos homens de procurar um médico, o volume de registros pode ser reduzido esse ano, os registros estavam previstos pelo INCA, né, para esse ano, a estimativa para esse ano, pode ser
reduzido, e mais haver uma alta em 2021, especialmente dos casos mais graves ou até de mortes causadas pelo câncer de próstata, doutor Rodolfo? Bom, em relação a esses números, eu acho que o ser humano, e nós estamos aqui com o Luiz Alberto, com todos, ele trata o que está mais na frente dele. É uma coisa natural, aquilo que está ameaçando mais. E durante a pandemia, o que ameaçava, ainda ameaça, né, é o Covid. Aquele risco, aquele medo de morte iminente. Então, é natural que as pessoas tratem aquilo que é mais ameaçador no primeiro momento. Então, e deixem as outras coisas, as coisas, digamos, mais rotineiras, para um segundo momento. Na verdade, eu sou responsável pela uro-oncologia da USP, aqui em Ribeirão Preto também, e a gente continuou operando o caso oncológico, mas teve realmente uma queda. Por quê? Porque tem pacientes idosos, pacientes com medo de contrair o Covid, pacientes que foram feitas campanhas para os pacientes eles só irem ao hospital em casos de urgência e emergência. Então, o que eu espero é que realmente tenha uma queda esse ano. Tem uma queda. Mas é uma queda justificável. Né? Uma queda porque nós vivemos um momento, durante uma época dessa pandemia, teve um pouco de histeria em relação a isso. Né? Porque é natural, a pessoa vê a morte, às vezes, muito perto dela, vê ao lado dela. Sim. Então, na minha visão, nós vamos ter uma queda esse ano, mas isso depois vai se normalizar. Eu acho que a vida, ela volta, o ser humano e a humanidade, ela sempre se recupera, e a gente vai lidar depois com esses danos. Esses danos que não está acontecendo só no câncer de próstata, mas em outros tumores, em outras doenças. Isso é uma coisa ampla e que nós vamos lidar com isso. O câncer de próstata em si, ele é afetado, como todos os outros, mas é um tumor de crescimento lento. Então, às vezes o diagnóstico, ele ser postergado por 1 ou 2 meses, 3 meses, às vezes não vai fazer grande diferença para o paciente. Mas que ele deve ser diagnosticado e que essa rotina deve ser restaurada, certamente. Certo. Agora, doutor Rodrigo, a gente sabe aí, eu tive aqui conhecimento, a gente deu, inclusive, no nosso site essa semana, uma matéria, que, inclusive, a gente tem uma declaração do senhor, que fala que o Rio de Janeiro dentre os estados das regiões Sudeste e Sul, que apresenta esse ano de 2020 a estimativa de maior taxa bruta de câncer de próstata, 78,42 casos, né, 78 casos aí para cada 100 mil homens. Os cálculos do Instituto Nacional do Câncer revelam que, se forem levados em consideração apenas os dados na capital do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, essa relação sobe para 88 casos a cada 100 mil. Por que isso acontece, doutor Rodrigo? Muito obrigada de estar aqui, gente. O doutor Rodrigo é médico urologista, especialista em cirurgia robótica e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Rosane. Prazer é meu de estar aqui. Essa pergunta que você está fazendo é muito interessante, porque o INCA, né, eu acho que antes da gente falar qualquer coisa, é importante a gente ressaltar o belo trabalho que o INCA vem fazendo, né, que ele representa tudo que se fala de oncologia no nosso país. A parte epidemiológica do INCA, eles trabalham muito bem, então eles estão sempre, ano a ano, tentando levantar os indicadores e tentar prospectar para o ano presente, para o próximo triênio, a incidência, né, o número de casos. E realmente a gente é sempre perguntado aqui no estado do Rio de Janeiro, eu que esse ano e ano que vem represento os urologistas aqui do estado do Rio de Janeiro, por que essa estimativa de casos, essa incidência bruta ser maior no estado do Rio de Janeiro? Não existe uma explicação científica, a gente pode buscar, a gente não consegue encontrar. Talvez o que a gente possa associar dentro de estudos e de evidências são resultados genéticos de uma miscigenação étnica aqui dentro do nosso estado, e principalmente da cidade. Talvez ocorra uma maior mistura, ou talvez uma incidência até maior de raça negra, ou uma incidência maior de casos familiares de câncer de próstata, uma vez que a gente sabe, né, que os principais fatores de risco para o câncer de próstata são a história familiar e a raça negra. Mas se a gente for buscar dados sólidos, científicos, não existem que expliquem isso. Talvez, infelizmente, o nosso estado, quando a gente compara com os demais estados da região sul e sudeste, ele tem uma maior incidência
pela essa questão genética gerada numa mistura de raças. Entendi. Então, isso que pode explicar, então, essa alta incidência, né, doutor? Talvez essa seja a explicação que a gente encontre. Certo. E a gente teve aí ontem o Dia da Consciência Negra, é muito importante a gente colocar a importância dos homens, principalmente os negros, né, se cuidarem. Depois eu acho que eu gostaria que vocês explicassem melhor com relação a essa questão, né, de como é que fica o exame. Eu queria agora falar com o doutor Luiz Alberto Pi, querido, está aqui, psiquiatra, psicanalista. E eu queria... A gente estava aqui conversando antes de começar essa live, e, para minha surpresa, o doutor Luiz Alberto, ele contou para a gente que 11 anos atrás ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Coincidência, eu não sabia, doutor. Então, eu queria que o senhor contasse aqui para a gente também como é que foi essa sua experiência lá atrás. E depois eu quero que o senhor faça uma análise do comportamento masculino ao cuidar da saúde. Mas antes eu queria que o senhor relatasse aqui para a gente como é que foi essa sua experiência 11 anos atrás. Olha, eu descobri cedo porque eu tenho o hábito de fazer check-ups anuais de acordo com o que os meus clínicos me recomendam. E num desses check-ups apareceu no exame de sangue um aumento de PSA significativo, e aí a gente fez os outros exames e constatou que realmente eu tinha o câncer, e aí se colocou até quais eram as alternativas que eu podia utilizar para enfrentar. E eu optei pela prostatectomia radical, porque achei que era o mais seguro. Tinha o risco de alguma perda funcional, que felizmente não ocorreu, mas a cirurgia não é uma cirurgia muito violenta, e eu rapidamente recuperei e acompanho, desde então, de 6 em 6 meses, faço o exame de sangue, e tenho visto. Na época eu não tive que fazer nenhuma outra intervenção, radioterapia nem nada, e até hoje eu estou me mantendo, o meu PSA tem subido, ultimamente, nos últimos 2 anos subiu, e a gente está acompanhando isso e por enquanto está nisso. E eu vou acompanhar o resto da vida, e acho que eu fiz a escolha correta, que é enfrentar de frente o problema, não ficar adiando, não ficar tomando medidas paliativas. Agora, acho que tem a ver com a minha formação médica até, que é a compreensão da importância de enfrentar as doenças com antecipação, né? Foi falado, e é muito verdade, o Rodolfo falou isso, que a gente tende a lidar com o problema, com o perigo imediato, e deixar os outros para depois. E isso leva a uma atitude psicológica muito equivocada, que é dizer, bom, eu não estou morrendo agora, então eu não vou tratar, não vou cuidar da minha saúde, vou deixar para cuidar quando eu estiver morrendo. O que é um erro, porque quando a gente estiver morrendo já não vai dar mais para cuidar da saúde. Quer dizer, medicina preventiva é fundamental, mas a medicina preventiva psicologicamente é o seguinte: você traz um problema do futuro para o presente. Quer dizer, sim, eu podia ter carregado esse câncer há mais uns 10, 15 anos, até morrer dele. Eu tive um tio que morreu de câncer de próstata, mas em vez de deixar para depois, eu trouxe ele para o presente. É que eu criei um problema para mim quando eu resolvi enfrentar o meu câncer na hora, em vez de deixar ele crescer sozinho. É um câncer de crescimento lento, o Rodolfo falou disso, né? Eu podia ter deixado para depois. As pessoas deixam para depois o problema. A pessoa está criando excesso de peso, entrando em obesidade. Depois eu trato disso, né? Depois que eu tiver tido um infarto, eu vou tratar do meu coração, né? Por que não trazer para o presente? Então, o problema futuro, que a gente pode deixar lá no futuro, se a gente trouxer para o presente, a gente resolve melhor,
porque resolve o problema enquanto ele está pequenininho, não deixa ele crescer. Mas ainda existe essa formulação equivocada, essa emoção de querer se livrar do problema, deixando ele para depois, quando é melhor trazer ele para juntos da gente e resolver logo, e resolver de uma forma menos onerosa, né? Uma forma menos prejudicial. E poupar a vida, né, doutor? Garantir mais anos procurar de vida, viver um pouco mais e melhor, né? Verdade. Agora, a gente queria ouvir aqui o João Genúncio, ele que é maestro, analista de sistema aposentado, e há 5 anos ele teve também um diagnóstico de câncer de próstata. João, como é que foi isso? Conta para a gente aqui como é que foi lá atrás quando você recebeu esse diagnóstico, como é que foi encarar isso, o que você pensou na hora? Bom, eu vou regredir um pouquinho. Como eu sou mais velho da turma, no nosso tempo, lá nos anos 50, só os homens acima de 60 anos que se preocupavam com isso, né? Aí, com o tempo, veio os anos 50, 60, foi diminuindo a idade. Então, agora é a partir de 50 anos, agora é a partir de 40, agora 30 anos. Agora, o tempo que você puder, vai lá fazer os exames. Eu vinha fazendo os exames e vendo a minha condição física boa, e sem ter essas questões de urina retida. Eu fui fazendo anualmente. Mas quando eu fiquei uns 2 anos assim, meio distraído, ligando mais para viagens, coisas assim, aí a minha mulher, a Heloísa, que está aí, a Heloísa Brum, ela me levou a fazer um check-up sério. Aí desse check-up, em 17, é que foi identificado, né? E a minha história toda variou muito por causa do SUS, me levaram para o CISDER, e de lá me mandaram para o Mário Kreuff, né? E Mário Kreuff, a doutora que me atendeu, disse assim, eu não vou deixar o show agora de fraldão daqui até o final da sua vida, né? Aí, quando ela soube a minha idade, não, eu acho que fez, então, esse tratamento, terapia oral, né? 5 terapia oral, e depois a homeoterapia, com tal de Lectrum, né? Eu, pessoalmente, nunca fiquei assustado, assim, achando que já é o fim da minha vida. Não, eu sempre tive uma expectativa que eu ia sair bem, né? Não obstante, toda vez que eu entrava naquele hospital do Mário Kreuff, naquele dia, não sei se vocês conhecem, né? Tem que andar assim, uns 100 metros, aquele 100 metros sempre foi muito pesado. Então, no dia da consulta, né? Eu subi ali, e lá o Mário Kreuff, ele atende 3.000 pessoas por dia, o trabalho é muito bom, mas eu fiz todos os exames e me dei muito bem, foi tudo muito bem, então não atingiu assim eu nunca acordei um dia pensando na minha vida, pelo contrário, só no dia da consulta, tipo uma vez por mês, aí, como eu acho essa subida tão pesada, minha perna dói, acho que eu vou sentar ali, então de fato eu fui afetado, mas conscientemente eu fingia, né? Eu me enganava e tal. Aí agora fiquei muito feliz que os exames todos chegaram num ponto de só ir lá e 6 meses depois, que baixou o PSA, eu tive um probleminha do peito, né? Que começou uma dor um pouquinho, então eu fiz os complementos também, e hoje em dia já passou a minha dor no peito, não tem nenhum ressentimento, e estou feliz da vida, né? Que ótimo, Com que o trabalho bom. que essa turma do Dr. Bom. Rodolfo, né? Que bom que o senhor encarou isso daí, que foi ótimo. Agora eu queria saber que Sim? Sim, pois não? Não, o que eu faço o tempo todo é passar a minha experiência para as pessoas, para os homens que estão sujeitos, os homens mais velhos. Passei a minha experiência para muitas pessoas. Como agora eu passei uma lista de umas 60 pessoas, vão lá ouvir, ouçam lá, pessoal, vão lá ver você. Não é por mim, é ter uma informação adequada, precisa, científica para o caso. Informação é então, eu faço essa minha parte. Não só... Exatamente, eu fiz isso. Então, no momento, garanto que hoje tem, de minha parte, umas 60 pessoas, 60 homens estão aí ouvindo, e mais algumas mulheres também. Bacana, bacana. Agora, falando em informação,
né? Eu queria que o doutor Rodolfo contasse aqui para a gente, porque a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, ela realiza desde 2004 ações de esclarecimento sobre o câncer de próstata nesse mês de novembro, por conta do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é no dia 17 de novembro. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente aqui, doutor Rodolfo, as atividades desse ano, como é que está o trabalho da SBU com relação ao Novembro Azul? Bom, na verdade, esse Novembro Azul é um movimento surgido na Austrália e depois ganhou o mundo, né? E a ideia de movement, né? E aí era um movimento e acabou indo para novembro por causa disso, pela semelhança do nome. E desde 2004 a sociedade ela se engajou nisso e na saúde masculina. Foram programadas várias ações, várias palestras dadas quando requisitadas. Existe informação para o público leigo no portal da urologia, convido a todos a entrar. Existe a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem um portal e ela tem a área primédica, a área para o leigo, onde traz uma série de informações que são importantes e de esclarecimento, o que deve fazer, como procurar, quando foram feitos vários releases para a imprensa também, para que fosse feita a divulgação, muito mais no âmbito educacional da população, para que ela se sinta confortável e saiba o que fazer, né? Esse é o principal ato aí da sociedade. Na semana passada, houve uma cerimônia em Brasília também, com o ministro Pazuello, o nosso presidente, né, Antônio Carlos Lima Pompeu, foram o doutor Tony Fernandes, a doutora Carolina aí do Rio de Janeiro também esteve presente, em que foi assinado ali um convênio de saúde masculina, com o Ministério disponibilizando 20 milhões de reais para as áreas onde são mais afetadas por câncer de pênis, de forma que a sociedade ela olha a saúde do homem aí como um todo. A próstata é uma coisa importante, como o Rodrigo colocou, porque a prevalência desse tumor é muito grande, né? Em número absoluto passa o número de câncer de mama, então é um grande atrativo, um grande chamariz. Agora, a gente não pode esquecer os outros problemas da saúde masculina, e a sociedade tem estado engajada nisso. Certo. Agora, aproveitando aí o gancho que o senhor deu, eu queria que o doutor Rodrigo Frota falasse para a gente aqui da importância aí da prevenção, como é que são feitos os exames, se ele pode aqui detalhar para a gente melhor, porque há dúvidas em relação, parece que há um consenso em torno da idade em que o homem deve começar efetivamente a fazer os exames. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são os exames necessários, né, que ele deve fazer. Perfeito, Rosane. Antes de responder a sua pergunta, só queria acrescentar, acho que é importantíssimo o que o doutor Luiz Alberto falou e o Genúcio complementou, essa questão de a gente poder ter aqui, estar partilhando a experiência do paciente, né? A gente seria perfeito se a gente tivesse sempre no consultório algum paciente que tivesse partilhando a experiência dele ali e passando, porque muitas das vezes eu acho que o que assusta muito, além do preconceito, né, é o medo do paciente, é o medo da doença, como o doutor Luiz Alberto falou, é aquela questão, por que eu vou antecipar um problema? E principalmente, né, o Rodolfo também trabalha com muita área de oncologia, quando a gente fala de câncer de próstata, ele é uma doença lenta, então às vezes a gente coloca para o paciente o que é o câncer? O câncer é quando um tumor cresce dentro de um órgão, ele tem a capacidade de se espalhar, mas no câncer de próstata, isso é mais lento. Então, às vezes, a gente coloca como uma opção de tratamento, não é pegar e largar e não tratar, mas uma opção de tratamento, o paciente esperar, fazer a chamada vigilância ativa. Então, aí o paciente bota aquilo na cabeça, eu não preciso tratar, vai embora, e aí, como o doutor Luiz Alberto falou, volta daqui a 5, 10 anos, já morto, aí não adianta mais. Né? Então, acho que se a gente tivesse essa oportunidade de estar tendo aqui, seria fundamental. Mas entrando aí na questão do câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia, aqui representada pelo Rodolfo, para quem está nos assistindo, a sociedade é uma sociedade nacional. Em cada estado, ela tem as suas seccionais. Então, eu estou representando a sociedade aqui no estado do Rio, o Rodolfo é do Departamento de Oncologia da Nacional, então a gente recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, ele faça a sua avaliação anual. Essa avaliação ela consta de quê? PSA,
e toque retal. Eles são exames que se complementam, eles não são exames que se substituem. Não é porque eu fiz o PSA que eu não tenho que fazer o toque retal, ou é porque eu já fiz o toque retal que eu não vou fazer o PSA. São informações que se unem para a gente poder suspeitar ou não de uma determinada doença e aí investigar. Agora, é importante que aqueles pacientes considerados pacientes de risco, ou seja, raça negra, história familiar, pacientes obesos, sedentários, que essa avaliação ela seja feita 5 anos antes, a partir dos 45 anos. Certo. Então, a partir dos 45 anos, os homens já devem procurar um urologista, né? Não é qualquer médico, ele tem que ir no urologista. O que é importante a gente salientar, isso também é muito debatido. Por que a mulher tem que ir ao ginecologista quando ela já começa a atividade sexual e o homem ele só tem que começar a ir ao urologista quando ele faz 45 anos de idade ou 50? Verdade. Não, a gente fica muito feliz quando o homem chega no urologista para fazer o adolescente levado pelo pai para fazer um exame de fertilidade ou para ter orientações sexuais, ou aquele que vai casar e vai fazer os exames pré-nupciais. Isso é raro, a gente gostaria que acontecesse mais, mas acontece. Então, a procura ao urologista, Rodolfo estava falando, o urologista é o médico da saúde do homem, né? Nós, culturalmente, temos medo de procurar. A expectativa de vida do homem ela é 2, 3, 4 anos menor do que a das mulheres, dependendo da análise de ano para ano. Né, a incidência de doenças metabólicas, hipertensão, diabetes é maior no homem. Então, o urologista é o médico da saúde do homem. É importantíssimo que se procure o quanto antes, porque o melhor remédio é a prevenção. É verdade, isso mesmo. Muito bem lembrado, porque muitos homens acham que eles só precisam ir procurar um médico depois de uma certa idade, né? E eles têm que fazer essa prevenção, porque as mulheres fazem, o homem, isso precisa ser mais informado para o homem, né, doutor? Precisa quebrar esses tabus que existem, né? E falar de tabu, eu queria que o doutor Luiz Alberto Pi falasse para a gente aqui por que tanto preconceito, doutor, em torno desses exames, essa questão da sexualidade, o homem acha que o exame de toque retal ainda é visto como um tabu. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente aí, analisasse para a gente por que isso ainda acontece. A gente está no ano 2020. A gente está no ano 2020, mas a educação afetiva das pessoas ainda está no século passado. Né? Então, o toque retal fica sendo confundido com relação sexual homossexual. Né? Talvez se o urologista fosse mulher, eu acho que não tem quase mulher urologista, né? Talvez os homens aceitassem o toque retal com mais facilidade, mas sempre tem aquela fantasia e brincadeiras, algumas sem nenhuma graça, em torno do significado sexual do toque retal, que obviamente não tem nenhum procedimento médico. Curiosamente, as mulheres não têm menor problema com toque vaginal, né? Mas nós temos, os homens têm, de uma maneira geral. E realmente, o toque retal é uma das maneiras de você encontrar o câncer. Você, às vezes, não encontra no PSA, encontra no toque, às vezes não encontra no toque, encontra no PSA. O PSA é um exame de sangue, né? Então, é importante que a gente antecipe, como eu estava dizendo, os problemas que estão por vir para poder lidar com eles enquanto eles ainda não cresceram muito. Mas nós temos uma tendência para adiar que você repara em as mais diferentes áreas. Por exemplo, só para dar um exemplo, imposto de renda. Todo mundo entrega a declaração nos últimos dias. Se bobear no último dia, né? Adia. E eu fazia isso também, e um dia eu me perguntei por quê. Era aquela correria, faltavam 2, 3 dias, fiquei me perguntando por que eu deixo para o último dia? E, de repente, eu tive uma percepção, um insight, que era o seguinte, realmente é isso. Eu tinha esperança que não precisasse entregar. Como é que não precisaria entregar? Tinha 2 alternativas. Ou a Receita Federal explodia, ou eu morria.
Quer dizer, se eu morrer antes do dia 30 de abril, eu não preciso entregar o exame. Então, eu vou esperar até o dia 30 de abril para ver se eu vou precisar de entregar o exame ou não. E isso é uma tendência muito comum na psicologia das pessoas. Ah, deixa para depois eu resolvo. Então, a gente vai empurrando com a barriga, como se diz, vai deixando para depois, e o problema vai ficando cada vez mais grave. Curiosamente, depois que eu pensei nisso, eu agora, começo de março, já estou entregando a minha declaração, me livrando daquele bode, daquele aborrecimento, daquela chateação que é ter que preparar uma declaração de imposto de renda. Então, quando a gente pega e resolve de antemão, a gente resolve melhor, com mais facilidade, com o tempo, com muito menos angústia. Verdade. Mas a gente tem a tentação de esperar morrer primeiro, né? Vou morrer antes do problema explodir. O senhor falou um pouco aí dessa questão da procrastinação, né? Que acontece muito. O homem, principalmente nessa questão da saúde, ele procrastina. Doutor, trazer aqui o João Genúncio, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Se quando você foi procurou o tratamento e fez, enfim, foi diagnosticado, e você tem observado, o senhor diz que tem militado, inclusive, nessa causa para levar informação para outros homens, o que você observa nos seus amigos, nas suas rodas, nos seus grupos familiares, com relação a essa questão do homem buscar, essas duas questões, o diagnóstico tardio, por que empurrar com a barriga o máximo que pode e por que tanto medo, o preconceito, a vergonha de fazer um exame? Bom, nos grupos que eu frequento, eu tenho pessoas da minha idade, assim, né? Eu estou com 85, 86, 90, etc. E realmente a brincadeira que o doutor Frota falou, que eu fico brincando a respeito disso, do toque, isso aqui, minimizou isso. Quer dizer, ainda hoje, eu vejo, as pessoas brincam, né? Ah, você vai não sei o quê, mas já com um espírito mais carioca, assim. Quer dizer, eu vejo hoje em dia que muitas pessoas, desses últimos anos, que eu estou fazendo o tratamento, muitas pessoas já não estão se ligando, mas eu vou tomar o toque mesmo, eu vou, né? E eu até brincava que o meu primeiro doutor Schiavini, um dos que ainda fazia, antes dessa fase, só o toque, né? O doutor Schiavini gostou tanto da minha performance que exigiu que a mulher dele também fosse ela examinar. Veja que maravilha esse homem. Aí, eu contando essas histórias, assim, as pessoas vão minimizando. Quer dizer, continua ainda essa brincadeira. Você vai levar um hoje, né? Você não pede um exame confirmativo, mas com mais brincadeira. Enquanto que, digamos, há uns 10 anos atrás, era muito sério. A pessoa tinha que esconder que é o médico, não podia revelar. Hoje em dia, a gente revela com mais facilidade. Eu acho que a minha experiência, no meu grupo de pessoas, tem ajudado a minimizar isso, esse medo. Não tem problema nenhum, gente. Por que é que não? Né? E uma das coisas que eu falo é mais isso. Sem medo, sem tranquilidade. Você vai pedir a segunda prova, né? Eu acho que com a ajuda, claro, de vocês todos, né? É verdade. Bom, eu queria agora perguntar para o doutor Rodolfo uma coisa que eu recebi uma sugestão de pauta e a gente vai colocar no nosso site ainda, campanhas de financiamento coletivo de homens em busca de tratamento para o câncer de próstata. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o cenário do tratamento do câncer de próstata no Brasil, principalmente na rede pública, né, no Sistema Único de Saúde. A gente sabe que o SUS, salve o SUS, né? Se não fosse o SUS, a gente estaria talvez numa situação muito mais crítica, né? Do ponto de vista aí da pandemia do novo coronavírus, mas com relação à questão do tratamento do câncer de próstata especificamente, como é que tem ocorrido isso no Sistema Público de Saúde? O senhor tem conhecimento, doutor Rodolfo? Pode falar para a gente? Eu sou responsável aqui da urologia da USP em Ribeirão Preto, e a gente tem um ambulatório grande. O que acontece é que eu acredito que ela varia muito de estado para estado e de nível de organização.
Aqui, por exemplo, é um sistema que funciona bem, a gente só recebe o paciente referenciado, a gente segue as leis, né, que o paciente, quando ele entra no sistema público, ele tem até 2 meses para iniciar o tratamento, isso é uma lei federal, mas eu sei que no Brasil isso não é uma prática que é execuível em todos os locais. O sistema único, aqui nós temos, como tem o ICESP, eu acho que o Pedro Ernesto tem no Rio de Janeiro também, o INCA tem, nós temos, por exemplo, cirurgia robótica, que a gente faz e disponibiliza isso pelo Sistema Público de Saúde. Fazemos também ainda cirurgia aberta, cirurgia por laparoscopia, todas as modalidades são feitas aqui. Agora, isso também não é uma realidade no Brasil inteiro, né? Devido ao custo, isso não chega a ser uma realidade para todos os brasileiros que estão doentes. Lembrar que essas técnicas, elas são técnicas de tratamento, são vias de acesso, então elas vão ter um conforto maior, um conforto menor, mas em termos de tratamento do câncer, todas são extremamente comparáveis, né? Então, se a gente fizer uma cirurgia robótica, a gente faz e realmente o doente tem algum conforto maior, uma série de ganhos, mas em termos de tratamento do câncer, elas vão ser equivalentes. Existem outros problemas no sistema público de saúde, que é o incorporamento, não só a incorporação de tecnologia, mas a incorporação de drogas, né? E os convênios, eles são obrigados a pagar, porque existem remédios aprovados já, e eles entram no que a gente chama rol da ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde. Então, o governo acaba obrigando os convênios a pagar essas novas drogas que prolongam a sobrevida, muitos pacientes se beneficiam, mas que não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Isso gera demanda judicial, uma série de situações em que os homens têm que realmente se preparar para isso, né? Certo. Só uma coisa que foi falado aqui, a questão a gente sempre volta ao que falou o Luiz Alberto, o João, o Rodrigo, é sempre um problema de educação. A base é um problema de educação e de compreensão daquilo que você tem. A educação, o que acontece com a mulher? Na realidade, a mulher é educada pela mãe. A mãe leva ela no ginecologista, quando ela vai ter a primeira menstruação, e ela se sente integrada àquela realidade. Uhum. O que o João colocou é o que a gente tem notado, né? E eu falo para vocês, existem N trabalhos, a gente fez aqui uma vez uma campanha, tivemos 1.200 homens num dia nas provas clínicas. As campanhas, elas pouco funcionam. Elas dão, isso já é mostrado epidemiologicamente, elas dão um pico, e durante esse pico cresce muito o interesse. Mas depois, se não for mantido um tono de educação continuada, isso se perde. Então, é muito comum você ter um paciente famoso, alguém vai na televisão e fala, olha, eu tive câncer de próstata, ou Angelina Jolie, quando teve câncer de mama, foi aquilo lá. Mas depois isso se perde com o tempo. Então, o que tem que ser feito, realmente, e a gente nota que essa geração mais nova, ela é comprometida mais com essa educação, né? E isso tem ajudado muito. Então, eu até parabenizo aí o portal Videação, porque isso ajuda. É um programa de educação continuada para a população. É verdade. Novembro Azul tinha que ser uma campanha permanente o ano inteiro, né, doutor? Não, ele precisa muito trabalhar, porque não é só a questão do câncer de próstata, né? São muitas outras doenças que os homens ainda têm uma resistência em... Doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Muitos homens morrendo de doenças cardiovasculares, né? Sim. Na verdade, como o Luiz Alberto colocou, trazer um problema do futuro para o presente, isso é um lado da moeda, mas que evita o problema futuro, né? As pessoas têm que olhar dessa forma, né? Eu não estou trazendo um problema do futuro para o presente. Eu estou evitando um grande problema futuro, estou diminuindo esse problema. Mas isso é um exercício diário, é um exercício do médico, é um exercício da sociedade, do psiquiatra, do comunicador, isso é um exercício da sociedade, né? É verdade. É verdade. Doutor Rodrigo, o doutor Rodolfo estava falando dessa questão aqui dos tratamentos disponíveis no SUS, da dificuldade, do desafio que é ainda ter acesso a alguns tratamentos, algumas drogas e algumas outras terapias.
Eu gostaria que o senhor, que é especialista em cirurgia robótica, explicasse para a gente aqui quando que a cirurgia robótica, ela é, né? Porque ela é a gente sabe que boa parte das cirurgias urológicas hoje são feitas, né? Tem uma boa, um bom resultado com o apoio da cirurgia robótica. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quando que pode ser feita uma cirurgia robótica, como é que isso ocorre, qual é a indicação para uma cirurgia dessa, e que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito com a gente. Então, Rosane, eu acho que é importante a gente colocar aqui que quando a gente está falando em qualquer técnica cirúrgica, a gente está falando em tratamento, né? A minha formação é uma formação uro-oncológica, né? Eu fiz a formação no INCA e depois eu fiquei um tempo fora fazendo uro-oncologia e cirurgia robótica, há 13, 14 anos atrás, mas é como o Rodolfo falou, quando a gente está falando em câncer, a gente está falando em tratamento, então existem várias modalidades de tratamento, né, que elas vão desde, no câncer de próstata, não fazer nada, fazer uma vigilância ativa, fazer cirurgia, fazer radioterapia, ter essas drogas orais, que eu e o Rodolfo, a gente está sempre batendo sobre isso, a gente fala sobre essas drogas, hoje em dia o câncer de próstata, se a gente falar o câncer de próstata, quando eu terminei minha residência 15 anos, 16 anos atrás, a gente tratava só com hormônio e acabou. Hoje a gente tem mais de 6, 7 linhas de tratamento. Então, quando a gente fala em câncer, óbvio que o ideal é você tirar, né? Tratar o mal pela raiz. E aí é fazer a cirurgia. Essa cirurgia, ela pode ser feita por várias vias, pela via aberta, pela via laparoscópica ou pela via robótica. O que a via robótica faz, como o Rodolfo muito bem colocou, ela não trata melhor o tumor. Mas o câncer de próstata, a próstata ela não tem função sexual, né? Ela produz, junto com o testículo produz esperma, a próstata produz a secreção prostática, que eles se juntam e formam o nosso ejaculado. Mas a nossa ereção, ela se dá através do envio de estímulos do cérebro até o pênis através de nervos. E esses nervos, eles passam muito juntos da próstata, né? E a próstata, ela fica entre a bexiga e a uretra. Então, numa retirada de próstata, o controle da urina no pós-operatório pode ser afetado. Então, na cirurgia aberta, ela é uma cirurgia que ela é muito dependente do cirurgião, muito dependente do hospital, muito dependente. Então, os resultados eles eram muito díspares, né? Muito do que se diz respeito à continência e à função sexual. Com a cirurgia robótica, ela veio a minimizar muito isso. É uma cirurgia menos invasiva, menos agressiva. Então, os resultados funcionais, ou seja, de continência urinária, de recuperação da função erétil, numa grande maioria das vezes, eles são melhores do que numa cirurgia aberta. Mas é claro que o robô não opera sozinho. Se você operar com um cirurgião que tem mais experiência no robô, com um cirurgião que tem menos experiência, eu tenho a oportunidade de treinar os cirurgiões, a gente vê que isso depende muito da aptidão de cada um, entendeu? Então, é importante, é claro, se a gente colocar aqui, no caso do João, ele teve um diagnóstico já numa faixa etária mais avançada, foi optado por um tratamento medicamentoso. O doutor Luiz Alberto operou num tempo que a gente não tinha robótica, a robótica estava começando. Agora, hoje, se a gente perguntar para nós 4 aqui, se a gente tiver condição de operar por robô, a gente opera. Claro, porque a gente vai ter melhores resultados funcionais, não se tem dúvida. Agora, em relação a resultados oncológicos, é igual. Né? Isso é importante a gente deixar. Eu sempre coloco isso para o paciente que vem me ouvir no consultório, porque você colocou uma condição muito importante. Às vezes o paciente ele não tem aquela condição financeira. Então, se eu te operar por laparoscopia, eu vou tratar o seu problema igual, o seu câncer. Eu sou uro-oncologista também por formação, então eu não posso dizer para ele que eu vou tratar o tumor dele melhor, de maneira nenhuma. Agora, os resultados funcionais, eu acredito que eu dou melhores resultados funcionais na técnica robótica. Agora, isso tudo é um grande problema, o Rodolfo colocou. O Brasil, acho que a gente tem um problema, nós somos um país continental, né? Então, nós somos um país heterogêneo. Você vê, aqui no Rio de Janeiro, o Hospital Pedro Ernesto, o INCA, são hospitais públicos que oferecem cirurgia robótica. O Hospital da USP aí de Ribeirão Preto, que o Rodolfo oferece. Agora, eu tenho muitos serviços aqui no Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do país, né? Que não tem cirurgia robótica. Então, se você vai entrando por esse Brasil afora, e o paciente, é óbvio, se ele vai poder fazer, ótimo, mas ele tem que ser tratado, tem que lembrar aquilo que é óbvio. O primeiro foco da doença oncológica é você tratar o tumor. O segundo foco são as sequelas funcionais. Né? Claro, não adianta, né? Tem uma frase que a gente brinca, né? O morto não vai ficar com incontinência nem sem ter ereção. Então, primeiro você tem que tratar a sua doença. Né? Então, essa questão do Brasil ser um país muito grande, um país continental,
E aí isso leva a uma heterogeneidade de coisas, heterogeneidade de nível educacional, de nível socioeconômico. Então, a gente tem um desafio muito grande, além de médico, a gente tem que ser educador, a gente tem que ser um pouco de psicólogo. Então, acho que a mensagem é, você tem que tratar o seu tumor, né? E agora, se a gente puder tratar com a cirurgia robótica, é muito melhor. Certo. Verdade. Olha, agora eu quero trazer aqui alguns comentários antes de introduzir aqui a pergunta para o doutor Luiz Alberto Pi. Tem várias pessoas aqui que estão assistindo a gente, né? E estão deixando aqui algumas informações aqui. A Maria Nazaré, obrigada, Nazaré, de estar aqui. A Nazaré foi uma das nossas entrevistadas aqui no Papo de Pandemia. Ela até brinca aqui, ó, o Milô Fernandes dizia, médico e mecânico é um perigo, não abra o capô. Lembrando dessa brincadeira aqui com os homens, né? Com relação ao exame, né? Essas questões que a gente estava aqui conversando antes, mais comportamentais, e que eu quero que o doutor Luiz Alberto Pi comente aqui com a gente também. E ela fala aqui, né? Ela comenta, pesquisas mostram que os homens preferem fugir à realidade, à simples possibilidade da doença. Né, exatamente, ela que trabalha, a Maria Nazaré, que trabalha com pesquisas, né, ela tem um instituto de pesquisa, ela trabalha com isso, então ela sabe o que ela está falando, e é realmente o que acontece. Doutor Luiz Alberto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Opa, doutor Luiz Alberto caiu. Opa, ele caiu, daqui a pouco ele volta e a gente chama ele de volta para ele falar com a gente um pouquinho aqui sobre algumas questões comportamentais do homem. Agora eu vou falar, João, pode falar? Eu vou falar, estou vendo aqui pelo nosso chat que você está aqui com um fã-clube. É um fã-clube seu aqui, ó. Então aqui, Genúncio, sou teu fã, olha, que espetáculo. Está aqui a Tânia Cruz também aqui comentando, Genúncio sempre teve uma visão de vida muito positiva, parabéns, João, bacana, legal isso. Sempre com alegria, brincalhão, amigo, isso é importante, de uma cultura fantástica. Ela está aqui, ó, o senhor, quero saber aí esse fã-clube aqui do senhor aqui, do senhor não, sua, né, porque eu não vou chamar de senhor. Aqui a Ellen, sua filha, jornalista, está colocando aqui, ó, Ana Júlia pede para avisar o Besouro, João, que está assistindo e manda beijos. Beijinho também para Ana Júlia, hein, gente? Que legal, que bacana. Olha, a Tânia Malheiros também, jornalista, está falando, debate muito importante. Que bom que você está aqui, querida. Adorei que você está acompanhando. Porque ainda está tanto preconceito em relação ao exame. Enfim, aqui a Tânia Cruz está complementando. Meu filho tem 30 anos e o clínico dele já incluiu no periódico dele o exame de PSA. Disse que a partir dos 40 anos irá incluir o exame de toque. Bom, é uma experiência que ela está aqui contando para a gente. Né? Eu queria, então, aqui, que o doutor Luiz Alberto Pi caiu, eu queria que o João contasse aqui para a gente. João, com esse fã-clube todo aí, como é que eu queria que você falasse aqui um pouco para a gente como é que é essa questão da sexualidade. Isso mudou alguma coisa para você? Você achou que... Bom, eu sendo... Não, os homens sempre mentem sobre essa... Né? Eu combinei com a minha esposa, não sei se ela deve estar aí também, a Luísa Brum, que a mulher sempre tem que dizer que o marido... sério e tal. Então, realmente, eu não sou mais um menino de 50 anos, não é? 50 anos. E quando o tratamento estava firme, forte, eu tive um declínio na minha atitude, por causa da progesterona, essas coisas assim, né? Mas assim que terminou o tratamento, a essência do tratamento, questão de um ano atrás, então a minha atividade passou a ser normal, o que é normal para uma pessoa dessa idade, né? E ainda mais que eu tenho uma esposa 30 anos menos que eu, ok? Agora, ela pediu que eu fizesse uma referência sobre o SUS, que graças ao SUS, que o tratamento que eu fiz, o tal do Lectrum, o outro remédio que eu tomava, são remédios que uma dose é R$1.500 na farmácia, né? Então, através do SUS, através desse trabalho divino, é que eu consegui fazer isso, ok? E queria dizer também uma referência. Eu tenho uma amiga, Viviane de Moura Galvão. Ela não está mais no Rio, está em Minas, mas ela é proctologista, quer dizer, sou a única mulher proctologista
que tem. O que esse pessoal que está falando agora é uma prova que eu, quando falei que eu fazia uma divulgação pessoal e animava, está comprovando que eu estava falando uma coisa verdadeira, verídica, né? Sobre isso. É verdade. Que as pessoas estão dizendo, tá vendo, João? O jogo é assim e tal. E eu mandei mensagem para mais de 60, 80 pessoas. Algumas pessoas não podem estar aqui porque a minha filha de Natal está ocupada e o outro longe, mas é um tipo de divulgação que eu faço que é essencial. Eu acho que é essencial para melhorar o tratamento das pessoas, né? Inclusive, a Heloísa está aqui, sua esposa, não é isso? Ela está dizendo aqui, ó, o diagnóstico precoce e a vigilância ativa faz toda a diferença para a qualidade de vida dos diagnosticados. Obrigada, Heloísa, pela colaboração aqui. Escreve. Agora, doutor Luiz Alberto, a gente está ouvindo bem o senhor. O senhor está ouvindo bem a gente? Doutor Luiz Alberto? Escreve. Doutor Luiz Alberto, o senhor está ouvindo bem? A gente está ouvindo bem aqui o senhor. Seu áudio está entrando direitinho. O senhor quer... Cliquei aqui também, não deu. Ele está aqui vendo alguma questão lá que deve estar... A gente está ouvindo bem ele aqui. Daqui a pouco ele vai conseguir falar aqui para a gente. Doutor Luiz Alberto, o senhor está ouvindo aqui, doutor? Oi. Doutor Luiz Alberto, está vendo? Tá tudo bem aí com o senhor? Bom, ele está com um problema aqui, ele já vai voltar, gente. A gente vai conversar com ele aqui sobre essa questão comportamental que eu gostaria de abordar com ele, que é justamente a questão do machismo e do medo da impotência sexual, que é uma questão que acomete muito o homem quando ele recebe um diagnóstico de câncer de próstata. Então, agora eu vou perguntar aqui para o doutor Rodolfo, justamente, doutor Rodolfo, eu queria que o senhor falasse também de outras doenças, né, que não só o câncer de próstata, que atormentam aí o homem e causa tanto medo, principalmente nessa área urológica. São várias. Bom, são várias, né? O que procura muito, que nós temos um movimento grande, né, do consultório, é a disfunção erétil. As pessoas procuram muito, ainda mais por esse estilo de vida que as pessoas levam, né? Com colesterol elevado, hipertensos, tomando várias medicações que podem alterar a função sexual, obesidade, hábitos de vida como tabagismo, e o próprio estresse do dia a dia, né? Isso faz muito parte. Existem também outros tumores. Oi, doutor Luiz Alberto, a gente está ouvindo bem, senhor. Está ótimo. Tá, vamos embora. Luiz, eu não estava ouvindo nem vendo nada, agora estou ouvindo e vendo tudo. Acontece, tudo ao vivo é assim mesmo. O doutor Rodolfo está finalizando aqui uma consideração dele sobre outras doenças, e eu já falo de novo com o senhor. O doutor Rodolfo estava falando aqui da disfunção erétil. Porque existem problemas médicos e existem problemas que geram, digamos assim, acho que o doutor Alberto pode falar mais sobre isso, que existe tensão social. Então, por exemplo, uma coisa é você ter um quadro de litíase urinária. Tem muito litíase urinária. 15% da população vai ter pedra no rim. É uma dor, você trata aquilo, trata o rim e acabou. Mas quando você tem quadros como esse de disfunção erétil, ele afeta relacionamentos. Afeta o dia a dia da pessoa. Verdade. Isso tem um impacto gigantesco nas atividades diárias da pessoa. Entendeu? Então, é como o Rodrigo colocou, se você puder evitar ter disfunção erétil no tratamento, é positivo. Por quê? Porque isso vai ter uma alteração muito grande em atividades, em relações, em autoestima. Entendeu? E isso é muito importante. Agora, as doenças dos homens mais frequentes, claramente, são a litíase urinária. Ainda existem muitas doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem muito ainda. A gente viveu aquela, teoricamente, pandemia do HIV, né, da AIDS, e durante um período houve uma reclusão, as pessoas voltaram a não utilizar preservativo, etc. Essas campanhas com AIDS, elas tiveram um pico, depois elas diminuíram de novo, né? Como se o tratamento, a gente sabe que é um tratamento brilhante, eficaz, então as pessoas começaram a não temer a morte, né? Não ter mais aquele risco, né? Achar que pode viver dessa forma. Então, a gente tem muito ainda isso. Temos, então, como eu falei,
de tíase urinária, o problema do rastreamento de câncer de próstata e as outras doenças que são normais, que a gente chama de síndrome metabólica, que eu acho que você já deve ter abordado aqui no site, que são aqueles pacientes obesos, com hipertensão, tudo. Essas são as doenças que afetam. Lembrar que o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento. Se aos 80 anos de idade, 70%, 80% das pessoas vão ter um foco de câncer de próstata. Mas ele não vai ser, em muitos casos, ele não vai ser ameaçador à vida dele. Ele não vai ameaçar a vida. Por quê? Porque ele cresce lento, e a gente tem uma outra visão sobre isso. Mas a gente só vai conseguir saber qual o câncer que é ameaçador e qual não é, se a gente diagnosticar. Sim. Não podemos saber isso sem diagnosticar. Então, e hoje em dia, eu ouvi vocês falarem muito em 40, 50, assim, o que a gente tem que levar em conta é uma coisa chamada idade biológica. A idade cronológica é a idade, às vezes você pega um indivíduo de 55 anos, mas ele tem uma saúde precária, por uma série de motivos. Porque bebeu muito e tem cirrose, não sei. E aí vai pegar um indivíduo de 70 anos, 73 anos, 74 anos, que é extremamente ativo, trabalha, tem uma idade biológica de uma expectativa de vida muito boa e positiva. Então, a gente tem que olhar hoje o homem, a mulher, com o quadro dele em geral, e não estabelecer uma cronologia. A cronologia é para iniciar. Tá bom, vou iniciar aos 50 anos, para quem tem história de 45. Mas eu tenho que olhar ele como como nós somos. Nós somos uma entidade biológica, não cronológica. Certo. Agora, eu vou voltar aqui para perguntar para o doutor Luiz Alberto Pi, porque a gente estava conversando com ele quando caiu o sinal dele aqui, a conexão dele, e ele ficou aí fora do ar algum tempinho. Doutor Luiz Alberto, a gente estava falando aqui, né, dessa questão do machismo, né? A gente estava falando do medo também, da impotência sexual, entendeu? Eu queria que o senhor analisasse essas questões aí do ponto de vista da psicanálise, como se trabalhar isso com o homem, né, para que ele tenha uma saúde, uma qualidade de vida melhor. Olha, eu acho que a primeira coisa vamos dizer assim, a marca da masculinidade é a atividade sexual, a potência sexual, né? Não é à toa que os monumentos são obeliscos. O obelisco é um monumento ao vigor sexual, né? A ereção. Então, isso sendo tão relevante psicologicamente, as pessoas, por outro lado, se sentem muito fragilizadas com a hipótese da eventual falha da potência sexual, né? Sempre foi assim, eu acho. E tem toda uma cultura em torno das reflexões sobre os medos e as ansiedades em relação à potência. E, aliás, tinha uma pequena brincadeira que se dizia, né, que a diferença entre o drama e a tragédia o drama era a primeira vez que o rapaz não conseguia ter a segunda relação sexual. E a tragédia era a segunda vez que ele não conseguia ter a primeira relação sexual. Então, toda a vida afetiva do homem estava muito mais ligada à relação sexual do que ao relacionamento amoroso. Acho que isso vem mudando, mas numa geração na faixa dos 50, que foi quando surgiu o Viagra parecia a redenção, a pílula azul da felicidade. Toma um remédio e garante a potência. E tem toda uma geração que foi criando uma dependência a isso, né? O que parece algo que na nova geração já não vem acontecendo. Eu tenho acompanhado com filhos e netos essas mudanças, e eu vejo que essa geração mais jovem, na faixa dos 20 e pouco, eles têm mais foco no relacionamento. É uma mudança cultural muito importante, quando o relacionamento amoroso ele complementa toda a vida sexual da pessoa e a meu ver, a parte mais importante da vida afetiva e sexual
é o relacionamento amoroso de uma maneira ampla e não apenas o vigor sexual. Então, acho que isso é relevante quando se trata da questão das possíveis sequelas da cirurgia, né? Eu tive que pensar nisso quando me foi colocada a questão da minha escolha, se eu iria fazer radioterapia, se eu iria fazer vigilância, ou se eu iria operar. E eu disse, não, eu vou correr o risco de operar, porque eu acho que tem que enfrentar o problema de uma vez, não vou deixar para depois. Operei. Felizmente não tive problema nessa ordem, mas eu estava disposto a encarar o problema, até porque eu já tinha idade bastante, já tinha vivido bastante para poder, eventualmente, abrir mão de uma vida de atividade sexual mais ativa, né? E acho que isso também é uma coisa curiosa, porque eu sei que na minha época, na minha geração, a gente se distinguia pela atividade sexual. Esse era o grande valor, o grande mérito que os garotos tinham, era poder ter essa potência sexual. Coisa que realmente agora eu vejo mudando, é uma mudança cultural muito importante que eu acho que está relacionada principalmente com a maior proximidade que a nova geração tem entre homens e mulheres. Na minha geração, a mulher ainda era uma coisa distante. A gente conquistava as mulheres. Olha que coisa. A palavra conquistar é uma palavra militar, né? O país conquista o outro, né? E a gente era cobrado de conquistar as mulheres. E as mulheres se defendiam de ser conquistadas. Então, era uma relação muito cheia de agressividade, né? Muito bruta, muito violenta. E isso mudou, mas mudou radicalmente. Felizmente, aqui, pelo menos, eu vejo, né, já tem toda uma visão do encontro entre o homem e a mulher, do respeito, da igualdade. Quer dizer, o machismo está diminuindo muito na nova geração. A nova geração é bem menos preconceituosa em todas as áreas, não é só no machismo, também na homofobia, nas questões de racismo, tudo. Essa é uma geração muito melhor nesse sentido. Eu tenho visto isso e fico muito contente de ver que a gente também está evoluindo. Está avançando, né? Que bom. É bom ouvir isso do senhor. Eu acho muito importante. A gente precisa. Nas crianças em torno, homens e mulheres, nos meus clientes, é uma diferença assim, abissal entre como era e como está sendo agora. E acho que essa diferença é mérito feminino. Foram as mulheres que fizeram a revolução sexual, não foram os homens. As mulheres é que resolveram dizer, não quero mais saber de virgindade, a mulher tem direito a uma vida sexual, e a mulher é dona... A prazer também, né? A prazer também, né, doutor? A mulher também tem direito ao prazer, porque antes era vetado esse direito à mulher, né? Pois é, então acho que com a pílula, então, a pílula anticoncepcional teve um boom enorme, e daí por diante ninguém segurou mais as mulheres. Felizmente, agora elas estão lutando cada vez mais para manter essa questão da igualdade de direitos, de tratamento, né? Então, acho que tem melhorado, mas tem muito ainda para andar. É verdade. João, a gente sabe que o preconceito ainda impede muitos homens de se cuidarem, né? Apesar da igualdade de gênero ser uma pauta recorrente em diversos debates, aí o próprio doutor Luiz Alberto está falando aqui, trazendo para a gente essa percepção dele de que isso está mudando, né? Essa cultura está mudando, mas a gente já sabe que o machismo ainda perdura em muitos pensamentos aí, e além de alguns malefícios sociais, ele causa aí essa falta, pode provocar uma falta de conhecimento sobre a saúde masculina. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, ela apontou que 31% dos homens brasileiros não têm o hábito de ir ao médico, e quando fazem, 70% tiveram a influência da mulher ou de filhos. Isso também aconteceu com o senhor? Os filhos ou a sua esposa
tem incentivado o senhor a cuidar mais da saúde. É importante essa participação da família. Acho que os homens que são mais solitários, eles devem ter mais dificuldade para lidar com a questão da saúde, não? Acho até interessante, porque, como eu estou com uns 85, fevereiro foi 86, né? E nesses anos, quando a minha mulher que marcou todas as minhas consultas, que me levou ao médico, quantas vezes eu cheguei no Mário Creu e disse assim, eu só estou aqui que você me trouxe. Agora, veja, eu tenho 85. Que interesse você tem por um homem de 85? O que está esperando, Elô? Né? Então, é isso tá realmente o incentivo. E como aqui nós somos 3 só nessa casa aqui, então minha filha e minha mulher, elas fazem tudo que possam fazer para que eu mantenha o padrão de vida que eu tenho. Quanto ao que eu ouvi falar sobre o efeito biológico, o doutor Rodolfo falou, né? Eu tive o privilégio de, até há pouco tempo, até há 2 anos atrás, eu andava de bicicleta aí pela rua. Parei de andar de bicicleta por causa do risco, né? Então, eu tenho um certo vigor, uma aparência de vigor físico. Aí outra aparência de bem-estar, a fisionomia, né? Então, tem uns amigos aqui, eles acham que eu sou rico, que eu posso... Não, não sou rico. Apenas eu tenho um aspecto assim, né? E de físico bom, do relacionamento. Agora, extremamente importante a família e os amigos. O apoio da família. Né? E a esposa. Eu digo, Elô, você que me leva. Se não me levasse, ela põe o remédio para mim. Se não botar esse remédio, eu não tomava. Por mim, eu tranquilo. Quero viver até quantos anos? Né? Se eu não deixar de me tratar, vou viver mais 15 anos, vou chegar a 100 anos. Né? Eu quero chegar a 100 anos, eu aceito. Mas qual interesse tem? A família realmente é essencial. E os amigos também. Alguns amigos que tiveram problema falaram para mim, o doutor Silas, por exemplo, eu não tive problema nenhum. Eu fiz a operação e estou bem de vida, a minha atividade sexual continua a mesma, não preciso de azul. Esse e outras pessoas, assim. Eu acho que essa divulgação de bem-estar, isso é essencial para que as pessoas se conscientizem e se tratem. Certo. Agora, doutor Rodrigo Frota, eu não sei como é a sua prática clínica aí, se o senhor puder complementar para a gente nessa questão aí dos homens quando chegam no consultório, quando estão, né, são vários problemas aí que levam o homem ao consultório, não só por conta do medo do câncer de próstata, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, sobre a sua prática clínica, essa questão das mulheres levam os maridos vão sozinhos, isso está mudando, e o que você percebeu aí nessa pandemia? Houve alguma mudança de comportamento, de atitude? A gente sabe que muitos não foram, estão começando a voltar, enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Tá sem áudio. Opa! Pode ir. Agora parece que está... Não estou conseguindo ouvir. Por que será? O que aconteceu com o áudio? Você tirou? Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo voltar com o seu áudio. Voltou? Não? Ah, sim, ele vai sair, ele vai voltar, que aí a gente normaliza. Ele contar um pouquinho. Eu preciso comentar um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando você tem um diagnóstico, você vê pelo que colocou o João aqui, o maestro, o Luiz Alberto, a família fica doente. Ninguém fica doente sozinho. Quem tem família, a família adoece junto. Não, Rodolfo, era só para ver se tinha testado. Já voltou, agora voltou normal. Enquanto você caiu, o doutor Rodolfo estava falando aqui da importância da família, né? A importância da família, porque todo mundo adoece junto. Não, eu acho que, assim, em relação a essa questão que você falou das doenças, tudo, acho que o Rodolfo já colocou muito bem a importância da disfunção erétil. Acho que a única doença que a gente tem que colocar é a questão da hiperplasia prostática benigna, né, que é o crescimento da próstata pela idade.
né, que todos os homens vão ser acometidos disso. Alguns vão ser assintomáticos, outros vão ser sintomáticos, outros precisam de cirurgia, alguns só de medicação. Lembrando que as pessoas confundem muito os sintomas do crescimento da próstata com o câncer de próstata. O câncer, o ideal é que a gente diagnostique ele numa fase assintomática, né, que a probabilidade de cura é muito alta. Então, quando você vê jato mais fraco, ida com mais frequência ao banheiro, urgência para ir ao banheiro, o acordar à noite mais para ir ao banheiro, sujar um pouquinho mais da cueca depois que termina de urinar, isso são sintomas de obstrução, na grande maioria das vezes, de hiperplasia prostática benigna. Agora, essa questão... É uma doença muito comum, né, doutor? Essa doença é bastante comum, né? Eu diria que 100% dos homens vão ter. Alguns vão ser leves, nem sabem que tem, outros vão ser moderados, medicação, outros precisam de cirurgia. Agora, essa questão da participação feminina é um ponto importantíssimo que esse mês de novembro, a gente falando muito da saúde do homem, do câncer de próstata, cada vez mais a gente vê o homem chegar ao consultório acompanhado de alguma pessoa, de alguma mulher, seja sua filha, seja sua esposa, seja sua sobrinha, às vezes até a nora, leva o homem ao consultório. Então, eu acho que é isso que o doutor Luiz Alberto falou, a participação da mulher no dia a dia, no cotidiano, vem sendo muito importante. Eu acho que essa nova geração, o Rodolfo também colocou essa questão da saúde biológica, né? Antigamente, a gente falava muito assim, câncer de próstata depois de 70 anos a gente não trata. Mas a gente tem paciente de 80 anos, você vê o João, maestro, ativo, ele tratou câncer de próstata com 83, 84 anos. Às vezes você pega um paciente de 55 anos, o Rodolfo sabe que a gente não tem nem condição de fazer hormônio nesse paciente, que ele não tem condição cardíaca de ser tratado. Então, eu acho que é muito ruim a gente generalizar, tem que fazer exame a partir dos 40, 50, 60. Eu acho que a gente tem que se cuidar, prevenir os problemas que vão chegar lá na frente. E a pandemia, não tem jeito, não tem como a gente falar, os dados de pesquisa aí são muito sólidos, né? Já foi muito colocado aqui, isso é do ser humano, você vai procurar o que está te afligindo. Né? Acho que quem de nós aqui, em março, abril e maio, queria sair de casa? Eu acredito que o Rodolfo foi o mesmo, a gente só saía para fazer urgência urgentíssima. Eu peguei em março. Pegou em março, logo no início. Pelo menos pegou no início já. Aquela época, eu estava apavorado. Eu imagino. Já está vacinado, né? Verdade. Olha, eu acho que é isso aí. Certo. Eu estou aqui, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa live. Eu só queria trazer aqui algumas questões que trouxeram para a gente aqui no nosso chat, que é o seguinte, olha, a Jurema está aqui elogiando o programa esclarecedor. Parabéns, meu amigo João. Aqui, depois eu quero falar com o doutor Pia. Poderiam... sim, a Tânia está perguntando, eu não sei se caberia alguém poderia falar aqui sobre isso. Poderiam falar sobre o câncer de mama masculino? Me parece que está sendo mais diagnosticado. Eu não tinha conhecimento de que está aumentando esse diagnóstico. Enfim, e teria possibilidade de alguém falar sobre isso? Câncer de mama masculino? Acho que é 1% dos casos de câncer de mama, não é isso? Mas eu acho que não cabe a vocês aí na área de urologia, seria um mastologista, não é isso? Mas você, na verdade, é o mesmo, é palpação. Não é como uma mulher que deve fazer mamografia e tem um cronograma dela, como nós temos na próstata. Isso é palpação. O homem pode sentir um engurgitamento, né, um aumento da mama, ou o próprio urologista, ele fazer a palpação dessa região na hora do exame físico. É dessa forma. É um tumor raro em homem, né? É menos de 1% de todos os cânceres de mama, e do homem é menos de 0,5% de todos os cânceres. É um tumor realmente muito raro, mas ele deve ser lembrado. Né? Certo. Eu acho que então está aí respondida a Tânia Cruz, que perguntou sobre o câncer de mama. Doutor Luiz Alberto Pia, queria perguntar aqui para o senhor, que a Tânia Malheiros perguntou aqui, por que os casais têm dificuldade em discutir esses problemas? Eu acho que ela está se referindo à questão da impotência, enfim, disfunção e outras questões. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Nem todos os casais têm problema, mas os casais que têm problema têm que pensar o seguinte, o problema, por exemplo, o problema de impotência, de inadequação social,
não é um problema de uma pessoa, de um membro do casal, é um problema do casal. Então, se o casal consegue entender que o problema da sexualidade dele é dos dois, isso faz uma enorme diferença, porque o problema vai ser lidado pelos dois. Senão, fica aquele problema. Se a mulher tem uma... Opa, caiu. A conexão do doutor Luiz Alberto Pi tá ruim, tá intermitente aqui a conexão dele. Ele já vai voltar e vai completar a fala dele. Eu queria agora... Posso uma coisa sim, sobre sim, isso? claro. Que, na verdade, a disfunção sexual ela é um problema do casal, né? Como colocou o doutor, já vai voltar. E é a expectativa de um com a realidade do outro. Sim, doutor Luiz Alberto. Eu estava dizendo isso. Então, é importante que se entenda que o problema é dos dois. O problema de um afeta o outro. Né? E o problema deve ser lidado conjuntamente. Eu já atendi pessoas que traziam problemas, mulheres que traziam problema de frigidez, e os homens traziam problema de impotência ou de dificuldade sexual, e eu dizia, mas o problema não é seu, o problema é do casal. Vamos ver o casal como resolve esse problema, e não que um tem que resolver o problema. E, geralmente, a solução está exatamente nesse encontro total, porque o encontro sexual parece que ficava só restrito à relação sexual, ao sexo, o sexo de um, o sexo do outro, e as pessoas não entravam com o seu emocional, com o seu racional, com a sua personalidade no problema. O problema ficava sendo um problema lá de uma função de um órgão. Sim. Amor e sexo é muito mais do que uma função de um órgão. E é isso que é preciso ser entendido e popularizado, vamos dizer assim. E para ajudar também a quebrar paradigmas aí, né, doutor? Porque tem muito homem ainda que não tem o autocuidado devido, pensando aí, com medo de falhar, com medo de não ter mais a mesma performance. Então, tudo isso tem a ver com a dificuldade de se integrar o casal, um com o outro. Né? Não tem uma falha de um, tem a falha do resultado. Então, vamos trabalhar para melhorar esse resultado. E é claro que cada um pode ajudar o outro a melhorar o resultado. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, né? Que a qualidade da relação sexual pode melhorar muito quando os dois se empenham em fazer essa relação melhor. Agora, doutor, eu queria só aproveitar para fazer mais uma perguntinha aqui para o senhor, antes da gente finalizar aqui nosso debate, que eu quero, para a gente finalizar, quero que cada um coloque suas considerações finais ou acrescente outros assuntos, mas eu queria perguntar para o senhor sobre, especificamente, uma questão que afeta todo mundo, né, homens e mulheres. Essa pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, né, doutor? Não tem quem... nunca ninguém passou por isso, né? Nem o senhor, provavelmente, nos seus 50 anos de consultório, já assistiu muitas epidemias, muitas questões graves de saúde pública. Imagino que também o senhor não tenha presenciado ou testemunhado uma situação tão crítica, tão difícil como tem sido a pandemia do novo coronavírus, o impacto disso, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, assim, o homem que é tão acostumado, né, se acha assim, um super-herói, que não pode faltar, que não pode falhar, enfim, o homem, a gente sabe que o homem morre mais, os homens têm as mulheres morrem menos que os homens, né, os homens têm uma longevidade menor, a gente sabe que no coronavírus, na pandemia do novo coronavírus, os homens têm sido, não os que mais são contaminados, mas sim os que mais, infelizmente, vêm a óbito. E eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, esse sentimento de fragilidade de todos nós, principalmente dos homens, diante desse vírus. Olha, eu acho o seguinte, que o que aconteceu com a pandemia, que é peculiar, é que aconteceu com todo mundo.
Porque qualquer um de nós está sujeito a ter um problema qualquer que obriga a ficar em casa durante um ano. Você tem uma fratura grave, um acidente, sei lá, e você tem que enfrentar a situação de impotência, tem que lidar com essa dificuldade, a questão financeira começa a se agravar, tem várias questões que as pessoas enfrentam, vamos dizer assim, sozinhas. O que é interessante na pandemia é que a questão é geral, todo mundo enfrenta ao mesmo tempo. Então, não é no mesmo barco, nós não estamos no mesmo barco, os barcos são diferentes, né? Mas a tempestade é a mesma para todo mundo, né? E o que acontece é que há, primeiro, uma noção de fragilidade, que é a noção que todos nós temos, uma noção da importância da solidariedade, que eu acho que é muito, muito relevante, e houve movimentos de solidariedade, não só de pessoas, como de instituições e de países até. Quer dizer, a gente viu que se formou cientificamente uma rede de solidariedade no sentido de procurar remédios e vacinas para a doença e formas de prevenir o contágio e tudo mais. Então, houve essa questão de que nós todos temos o mesmo problema. Isso é muito importante. Então, a gente está olhando o problema por faces variadas, questão econômica, a questão da saúde pública, etc., e nos deu uma noção, por exemplo, da importância do SUS. O SUS se mostrou importante. Verdade. O SUS realmente, o SUS fez uma diferença muito grande. O SUS, com toda a sua fragilidade, com todas as suas dificuldades, mostrou que esse é o caminho. Saúde pública tem que ser tratada, tem que ter problema de Estado. O Estado tem que tratar da saúde pública, né? Isso é muito importante, foi muito importante como lição. A questão agora é o quanto dessas lições nós vamos realmente aprender e levar para adiante ou não. Porque nem todo mundo reage da mesma maneira, nem todas as pessoas são boas, existem muitas pessoas ruins também. Nem todo mundo entendeu a importância do trabalho solidário. Tem pessoas individualistas ainda que acham que tem que cuidar só de si mesmo ou do seu grupo, né? É verdade. Aí você vê isso nos políticos, nas pessoas que estão mandando no mundo, nos seus países, etc. Muitos têm essa visão da solidariedade, de ajudar o país, o outro país. No momento, a França está mandando pacientes de Covid para a Alemanha está recebendo doentes, né? Porque tem condições de receber, tem condições de ajudar, né? Outros países se fecham em si mesmos, né? E há até a negação de que seja importante. Então, nós temos de tudo aí. Então, o que a gente espera é que, com o tempo, fique o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor ainda é a capacidade para a solidariedade, que é uma marca humana. Nós, hoje, existimos como espécie porque, no começo, nós fomos solidários, nós construímos solidariedade para sobreviver num ambiente hostil de savana, onde os humanos eram caçados e caçadores também, e para poder sobreviver tinham que trabalhar em coordenação, tinham que trabalhar juntos, tinham que trabalhar solidários o tempo todo. Então, isso do nosso DNA, ficou no nosso DNA, e é uma coisa que a gente tem que valorizar. E espero que essa circunstância da pandemia nos dê um pouco mais de consciência da importância da solidariedade e, portanto, de trabalhar com a desigualdade social, que é essencial nesse momento da humanidade. É verdade, é verdade. E para ser solidário, a gente precisa exercer a empatia, né, doutor? Porque se colocar no lugar do outro e que esse lugar também pode ser o nosso. Enfim, a finitude é para todo mundo, né? Todos estão muito... se viram aí próximos. O bem do outro é o meu bem. Esse
essa questão é importante. É verdade. A gente entender. Eu só posso Muito estar importante. bem se o meu vizinho está bem. É, Uma vez ótimo. perguntaram numa entrevista para o Vinícius de Moraes se ele era feliz. E ele respondeu: eu não posso ser feliz enquanto todos os brasileiros não forem felizes. É verdade. Gente, olha, eu quero... A conversa está ótima, está boa. Gente, incrível contar com o doutor Luiz Alberto Pia aqui com a gente hoje, com esses dois também super especialistas, né, na área de urologia, que deram aqui para a gente uma aula aqui, o doutor Rodolfo, o doutor Rodrigo Frota, o doutor Rodolfo Borges, da Sociedade Brasileira de Urologia, o João Genúncio, que, né, contou para a gente aqui a nossa experiência, trouxe aqui um fã-clube para contar, falar da vida dele, falando aqui, a Tânia está comentando aqui que a esposa teve um papel fundamental aí na saúde dele. Enfim, foi muito rico o nosso debate hoje. Sim, eu gostaria que cada um agora desse o seu recado final aí para a gente poder encerrar nossa live. Pois não, doutor, senhor João? Comente. Seu João. Seu João. Seu não. O seguinte, uma médica que estava nos examinando, a primeira vez que começou a falar sobre câncer, né? Ela disse para mim, todos os homens, o doutor Rodrigo falou, todos vão ter, né, problema de próstata, todos, a não ser que morra antes. Quer dizer, se você chegar a 100 anos e não teve, é porque você doou só 100 anos. Isso eu falei para muitas pessoas e eu achei estimulante. Não adianta você esconder, todos vão ter. Isso tranquilizou a mim e a muita gente. Segunda coisa, para a Tânia que perguntou, né, eu tive a tal de ginecomastia, né, eu tive problema, mas quando eu fui fazer os exames, a menina falou, meu pai também teve isso. Então é uma coisa comum, né? E os homens pensavam que não podia ter câncer no seio, mas estamos conscientizando disso, ok? E a terceira coisa, para finalizar, eu até escrevi a frase aqui, é o seguinte, quando a mulher leva o marido a este médico ou urologista, ela está dando um cheque em branco para ele. Ela está dizendo para ele o seguinte, eu aceito você de qualquer modo que der. E se ela que seria prejudicada, né, no relacionamento, ela que está levando, está correndo o risco de deixar o homem impotente, ele vai, então tá bom. Se ela me aceita assim, isso é um consolo, uma garantia, um cheque em branco. Quando a mulher, a própria esposa, leva ele lá e diz, é um cheque em branco. O que aconteceu com você, eu te aceito. É a minha palavra Bacana. final. Obrigada, querido. Obrigada mesmo, João. Rodolfo, Rodrigo, suas considerações aí, palavra final para a gente. Alguma coisa que a gente tenha deixado de fora? Vai, cancelei. Fechou ali. Não, eu acho que foi excelente. Obrigado pela oportunidade. É uma honra ter participado aqui, ter dividido aqui com o Rodolfo, já um colega de longas datas da SBU. O João, prazer conhecê-lo. E a honra de estar dividindo aqui uma mesa com o doutor Luiz Alberto. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Doutor Rodolfo, quer complementar alguma coisa aí que tenha ficado de fora e um recado final aí? Dani, eu quero agradecer aí a oportunidade do Vida em Ação, da gente participar desse bate-papo. Obviamente, a gente aprende muito, sempre ouvindo os pacientes, a gente aprende mais ouvindo do que falando, né? Essa é uma realidade aí da vida. Eu aprendi bastante com o João hoje, com o Dr. Luiz Alberto também, com um grande aprendizado. Lembrar que nós, na verdade, o mundo evoluiu muito, mas a humanidade não evoluiu na mesma velocidade que o mundo evoluiu. Esse é um grande problema. E isso parte por educação. O dia que a gente tiver uma educação boa, a gente vai aprender a exercer tolerância, a gente vai aprender a exercer relações próximas e a gente vai cuidar da própria saúde. Porque é um problema educacional de compreensão. E aí, as pessoas não vão ser forçadas aí. Elas simplesmente irão cuidar da saúde, cuidar da próstata, cuidar de tudo, que elas vão entender a importância e a dimensão. Verdade. Então, obrigado por ter participado com vocês, foi uma grande oportunidade. Eu que agradeço. Doutor Luiz Alberto, por favor, a sua palavra final aqui para a gente, nos honrando aqui hoje com essa brilhante presença.
Eu queria agradecer a oportunidade. Para mim foi muito bom, aprendi também muito. Rodolfo tem toda a razão. E eu entrei aqui esperançoso com ele, de que eu ia aprender, e foi verdade. Foi um encontro muito, muito rico, e eu agradeço. Foi bom conhecer o Rodolfo, foi bom conhecer o Rodrigo, foi bom conhecer o João Janúncio, foi bom conhecer você, Rosane. E agradeço a você que organizou isso e nos deu essa oportunidade. E, finalmente, eu queria dizer isso, que, como eu disse há pouco, o SUS se mostrou importante, e eu acho que a gente precisa fazer em educação, como levantou o Rodolfo, educação é fundamental, a gente precisa fazer uma espécie de SUS educacional no Brasil, para também levar a educação a um nível razoável, a um nível mais disseminado, um nível universal, para que todos nós possamos ter educação e saúde nesse país e fazer do país tudo que ele pode vir a ser. Todo país cheio de riquezas e, ao mesmo tempo, tão pobre ainda, a gente pode começar a usar melhor as nossas riquezas para enriquecer o nosso povo com saúde e educação. É isso, é sempre isso que a gente está querendo ver. E foi um prazer enorme falar com vocês e os colegas que eu não tinha ainda o prazer de conhecer. Foi muito bom. Eu agradeço muito. Muito obrigada, doutor. Gente, eu quero agradecer também aqueles que acompanharam aqui com a gente, né, que enviaram aqui perguntas para a gente no nosso chat, acompanharam, participaram aqui da nossa roda de conversa virtual aqui hoje. Assim que possível, aqueles que tenham, porventura, ficado de fora, que a gente não tenha conseguido responder, a gente espera responder todas as mensagens que tenham ficado em aberto. Lembrando que o nosso projeto Papo de Pandemia ele é transmitido no Facebook, ele fica disponível também no YouTube. Então, quem não pôde assistir, a gente sabe que nem todo mundo assiste, pede para ver depois, daí assistir depois. Quem for assistir essa live, por favor, depois também compartilhe esse link com outras pessoas, porque foi muito enriquecedor, muito rico esse debate, muito esclarecedor. Eu acho que vai ajudar muito, com certeza, muitos homens e muitas mulheres e muitas famílias. A gente vai se despedindo, então, por aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que prestigiaram a nossa live, que ainda vão prestigiar a nossa live. Não deixe de acompanhar nosso próximo Papo de Pandemia. Fiquem ligados aqui que a gente vai divulgar o próximo tema, né, para falar desse assunto e para falar mais sobre outros assuntos de saúde, bem-estar, qualidade de vida e atitude sustentável. Acompanhe o nosso site lá, www.vidaiação.com.br. Siga nossas redes no Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. E deixem sugestões também para a gente no nosso e-mail, papodepandemia@vidaiação.com.br. Lembre-se, gente, a pandemia não acabou. Não se esqueçam de seguir ainda os protocolos sanitários, as regras de ouro, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter o distanciamento social sempre que possível, né, evitar aglomerações. A gente está vendo aí muitos países vivendo uma segunda onda da Covid, por aqui parece que ainda não passou, só deram uma camuflada nos números aí para as eleições, e a situação aqui está bem crítica pelo que a gente tem observado algumas pessoas falarem. Infelizmente, naturalizaram as mortes, né? Estão naturalizando mais de 163, 164 mil mortes no país, mas a pandemia não acabou, ainda assusta o mundo inteiro. A gente se sente ainda muito fragilizado diante disso tudo. Por isso, se cuidem dos seus, fiquem em casa na medida do possível. E olha, muito obrigada a todos, e em breve a gente espera trocar mais afetos com todo mundo pessoalmente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau.